falei, quando eu começar o bodybuilder, pra tu ver, eu já tinha 13 anos, falei, quando eu começar o bodybuilder, eu vou ter que parar de fazer isso. Na minha cabeça não tava isso, assim, algo concreto que eu tenho hoje. Eu só queria começar a treinar, mas eu botava na minha cabeça, não, vou ser bodybuilder, tá ligado? Não vou só treinar, eu quero treinar pra competir. Aí, quando eu consegui no médico, o médico deixou. Deu o aval. Aí eu falei, Rosângela, agora eu vou comprar tudo e tal. Cara, no mesmo dia eu peguei um potão de creatina, botei em cima da geladeira, assim, ó. Já ficou puta da vida, cara. Gnomo, vamos lá, desde o início, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Com quantos anos você tá agora, Gnomo? Agora eu tô com 24. 24 anos, é a juventude mesmo. Juventude total. E tanto você já fez, tanto você já conquistou. Tamanho já é o seu tamanho, mas sabemos que ainda tem muito por vir. Demais. Gnomo, conta pra gente como que você começou na musculação, quais foram as suas influências, que atleta que te inspirou pra começar no esporte. Bom, eu fazia esporte desde os 8 anos, mais ou menos, então já fazia jiu-jitsu, natação, judô, fazia funcional também, que gostava bastante. Então sempre fui um menino muito competitivo. Tudo que eu entrava no esporte eu gostava de competir. Natação, inclusive, eu parei com 16 anos porque eu não ia ter mais competição. Como era, se não me engano, o projeto da prefeitura em si, né, que tem aquelas casas de comunidade onde colocam esportes básicos para as crianças, esporte de lazer. Então fazia lá, e a prefeitura em si fazia um campeonatinho ali, pra ganhar aquela medalhinha de honra ao mérito, pra mim já era muito bom. Na cidade de? Do Guarujá, na Baixada. Na Baixada. E lá eu já gostava de competir. Então, chegou 2017, não vamos ter mais natação aqui, não vai ter mais competição, natação não vou mais. Então eu gostava de competir, já era meio ácido, né? Meio tóxico com isso. Cara, Embaçado. Total, eu queria ganhar em tudo, cara. Brincadeira na rua, jogando bola, jogando basquete, qualquer coisa, basquete tem altura, mas qualquer coisa, cara, eu queria ganhar. Então, nos esportes é a mesma coisa, e esportes coletivos eu fui percebendo que eu era péssimo. Então, futebol era péssimo, queimada era péssimo, todos os esportes coletivos eram péssimos, mas esportes individuais eu me perfumava bem. Como a luta, que eu me performei muito bem, competi dos 8 até os 16 anos no jiu-jitsu e no judô, então, fui muito bem no esporte. Não cheguei até a carreira, né, mas tive bons campeonatos. Já com 13, 14 anos, já competi assim, nossa, aí, nos esquemas já. 2 esportes ali que dão uma boa base pra vida, né? Não só de porte atlético, como de mentalidade, né? Porque a disciplina rege, né, nessas modalidades. Sim, acho que como a maioria dos esportes que eu fiz foi começando com projetos que tem da prefeitura, então era tudo mais uma molecada da rua que tu encontrava lá. Então, esse esquema de ter um esporte presente pra galera fazia com que, tipo assim, tirasse esses vícios da rua da galera, tipo assim, hoje tu vai mexer com um moleque da rua, ele não vai te respeitar. Não importa quem tu seja, se tu for mais velho, mais novo que ele vai te xingar, vai falar um monte. Então, tudo isso que a gente aprendia na rua, a gente era um pouco mais podado dentro dos tatames. Então, o mestre já chegava, não é assim que tu fala. Tu tá enchendo o quê? É senhor, senhora, lá. Tipo, essa olhada que a gente tomava no tatame, eu também tomava em casa. Então, já assim, foi uma pessoa que teve uma boa educação dos pais, mas no tatame eu senti mais a questão de hierarquia, né? Em casa, meu pai sempre também ensinou, respeito mais velhos, etc. Sempre levei isso até hoje. E as artes marciais melhor ainda. Então, mas eu via isso mais reflexo com a molecada mais nova, que já não tinha isso dentro de casa. Como eu disse, era a molecada da comunidade. Não tinha atenção dos pais. Então, eu ficava carente, né, essa questão da pessoa se desenvolver esse lado pessoal dela, de respeito, de viver em sociedade, querendo ou não, porque quando você é uma pessoa mais educada, você vive mais em sociedade em harmonia, de forma harmônica. Então foi algo que foi melhorando. Então isso me influenciou a começar a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 11 anos, então, na praia mesmo, mano, tomando sol, trabalhava no Natal, no Ano Novo, na virada, eu trampava, tá ligado? Pra ajudar em casa, pra conseguir fazer minha faculdade, meu curso, comprar minhas coisas. Então já sempre comecei na correria, mas o esporte sempre foi incluso na minha vida, eu dava um jeito. Cara, tinha dias assim que eu não ficava uma hora em casa direito, que eu ficava só na rua. Esporte pra lá, esporte pra cá. Opa, dá um tempo, mano, vou correr na praia. Nossa, atividade 100%. Loucura, cara, loucura. E daí, eu descobri o bodybuilding. Chegou em 2013, 14, vendo a molecada do jiu-jitsu tomando malto, tomando carboidrato. Que é isso, tá ligado? Tomando creatina. Não, que eu tomo isso, eu tomo aquilo. Aí a gente já vem com aquele preconceito. Não, será que isso faz mal à saúde? Qual é que é? Já acho que tudo é bomba, né? Minha mãe que tinha esse fanatismo, não, tudo é bomba, tu vai morrer, não sei o quê. Aí uma mãe comum. Exato, isso não é incomum por aí, entendeu? Ficou incomum depois que ela entendeu. Não, pode fazer tudo que tu quiser, que tu tá ligado que é pelo esporte. Falei, mano, isso aí tá estranho, não acha? Mas, hoje minha mãe apoia super. Aí, eu queria saber como é que funcionava a suplementação. Aí eu fui pesquisando, fui vendo alguns vídeos, eu fui, cara, nos fóruns, assim. Como eu já peguei mais essa época do YouTube, não era fórum, então já comecei a pegar, por exemplo, o canal do Léo Araújo, o canal do Under, aí daria conheci o Toguro, e eram os canais que a gente tinha como referência na época, né? Exato. Scarpelli, Under, Léo Araújo, Twin. Era a galera que tava no hype, da época, e todo tipo de informação tu achava ali, né, com eles. Às vezes tu tentava achar algo que, sei lá, tu tivesse um pouco mais de dúvida, tu ia ter que ou ler um livro, ou ler alguma parada mais extensa, ou ver algum fórum mesmo, artigo científico, etc. Eles falavam de uma forma mais simples, e pra uma pessoa comum é mais da hora, tu se identifica, tu consegue entender melhor. Aí eu comecei a entender sobre nutrição, sobre suplementação,
Aí eu falei, pô, legal, um dia eu quero ser bodybuilder e eu vou poder fazer todos os esportes que eu faço hoje. Além de lesão, por conta das lutas, né, que te causa mais lesão. É um esporte de torção, de alavanca, pô, jiu-jitsu. E era a sua atividade física principal da época? Era a que eu mais gostava, cara. Era a que eu mais gostava. Fazia 3 vezes na semana? Mais. Mais vezes? Mais até, Tinha dia que eu ia, dia sim, dia não. Tinha dia que eu ia 2 períodos com um amigo meu. Tipo assim, eu tinha que pelo menos ter três kimonos, tá ligado? Eu tinha. Mas era tudo rasgado. Hoje de campeonato. Hoje bem usado. Muito. Mas eu amava, tá ligado? Então a luta era algo que me deixava bem feliz de fazer. Cara, não importa onde era. Ah, lá no final de Santos. Pegar uma bicicletinha na chuva, no sol, mano, ia. Era da hora. Então, eu falei, quando eu começar o bodybuilder, pra tu ver, eu já tinha 13 anos, falei, quando eu começar o bodybuilder, eu vou ter que parar de fazer isso. Cara, na minha cabeça não tava isso, assim, algo concreto que eu tenho hoje. Eu só queria começar a treinar, mas eu botava na minha cabeça, não, vou ser bodybuilder, tá ligado? Não vou só treinar, eu quero treinar pra competir. Então, já era algo muito louco. Só que minha mãe não deixava eu treinar musculação. Ela, não, pode fazer funcional, tu pode fazer corrida na praia, mas musculação não quero que tu faça, que vai te atrapalhar no crescimento. Ah, pô, Rosângela. Aí eu tive que esperar até os 16 anos aí, pra poder ter começado antes. Cheguei aos 16, comecei a treinar, e daí com isso, eu era o meu último ano no pediatra, minha mãe, tipo, tinha um convênio lá legal da empresa do meu pai, que ele trabalha, a gente falando no pediatra, aí onde eu tirei algumas dúvidas, porque minha mãe não, aquela história, né, não queria deixar suplementar por ainda não entender, aí o médico explicou tudo pra ela, foi até bom, porque, pô, eu falar não vai adiantar nada, Sim. Então, pô, mãe, eu tô estudando, eu sei o que eu vou fazer, mesma coisa com meu pai, eu quero essas merdas em casa. Mano, o dia que eu consegui também. Aí, quando eu consegui no médico, o médico deixou. Deu o aval. Aí eu falei, Rosângela, agora eu vou comprar tudo e tal. Cara, no mesmo dia eu peguei um potão de creatina, botei em cima da geladeira, assim, ó. Já ficou puta da vida, cara. Mas eu queria nem saber, eu queria fazer o que eu tinha vontade. E com isso, o meu pai foi aceitando a ideia. Tipo, pô, beleza, ele tá indo pra musculação, mas ele não via futuro. Né? Então, ele falava, ele não entendia que era bodybuilder, já começa por aí, não entendia o esporte. Eu já sabia, já tinha noção, já acompanhava ali eu já começava a acompanhar um pouco mais atletas. Então, nessa época, 2016, 2017, na verdade, foi onde o Fê Franco tava em alta, por conta da Mrs. Zick. Então tava assim, Bom Dia tava em alta, tava vendo essa galera, sabe? Brandão tava no começo da jornada dele já. Acho que já tava de pro já nessa época. Essa época acho que ele já tinha saído da Max, tava na Integral, se não me engano. Aí, acho que no final da Casa dos Campeões, nessa época, que já tinha Japamorfo, que tava na Max. Verdade. Né? Aí eu já acompanhava toda essa galera. Então eu já acompanhava os atletas em si. O entretenimento eu não acompanhava muito. Então, tipo, o canal do Toguro eu gostava, só que eu focava muito mais no bodybuilding em si do que no entretenimento, entendeu? Tanto que, por exemplo... Você tava ali na busca de informação, né? Exato, eu queria aprender, ver como os caras treinavam e tudo mais, entendeu? Aí quando eu não tinha, sei lá, tava no tédio, eu falava, pô, beleza, achei muita coisa de informação, tinha um entretenimentozinho pra distrair um pouco a mente. Mas não era nada tão bom quanto umas outras épocas que teve ali, 2019, 2020, onde começou até a rolar novelinhas, essas paradas. Até essa época aí, o que mais tinha no YouTube, não era tantos youtubers como tem agora, mas... os que tinham se preocupavam, se dedicavam em fazer conteúdo informativo. Sim. Era um treino que ia falar sobre o treino, era um vídeo de mostrar um suplemento, mas ensinava nutrição, né? Sim, era todo mundo se preocupando em falar de nutrição e treinamento nos Do conteúdos. que fazer. Porque era o que a galera mais tem dúvida na época, pelo menos. Hoje todo mundo sabe tudo, né? Hoje o TikTok sabe tudo, o amigo é médico ali. Verdade. Não terminou nem o terceiro ano, é médico. Mas enfim, né? Aí tu tem que escutar umas ladainhas assim hoje em dia. 19 anos, lá tá o perfil lá, coach. Subiu nem no palco, né? Nem se pintou, miserável. Aí eu falei, mano. Aí eu comecei a ver algumas coisas. Comecei a ver mais entretenimento. Igual o canal do Toguro foi legal porque eu comecei a entender que. E separar as coisas, sabe? Pô, legal, eu entendi que ele é o lifestyle. Entendeu? Ele não é um cara que quer ser atleta. E tem a galera que quer ser atleta. Tanto que na época tinha mó rincha, né? O atleta e o influenciador. Tinha Entendeu? mesmo, e principalmente a galera que era do old school se recusava a chegar perto de youtuber. Tinha essa rincha, né? Sim. Old school não se comunica nem grava com um youtuber. Podia nem ser amigo, tá Podia ligado? nem ser amigo. Os caras viam fazendo os caras assim. Eu falava, pô, que bizarro, né? Aí eu comecei a entender a diferença. Só que era aquilo, né? Eu conhecia, na época, eu fui percebendo, eu conhecia muito mais os influenciadores do que os próprios atletas. Tem aqueles atletas que eu não digo que estão ali na mídia por falta de merecimento, mas que é o cara que também merece, mas a mídia dele não é trabalhada o suficiente, igual o influenciador faz. Ele não fazia nem o básico da questão de, pô, montar uma mídia legal, fotos, vídeos de campeonato. Além de ser old school, era uma época onde os caras ainda preferiam não mostrar muito físico, ficar bem cavernoso. Esconder, né? Caverna. Vou competir todo lugar, não vou ficar aqui. Moletãozão all day. Total, Tanto que eu já com essa mentalidade, falei, um dia que eu competir, vou comprar aquelas morcegonas ali, calça, ninguém vai ver nada. Cara, eu magrinho. Bem anos 90. Eu magrinho com morcegona, tipo, parecia um cabide, tá ligado? Mas aí eu fui tentando. Aí eu comecei a treinar com 16 para 17 anos. E já com 17, tipo, eu evolui muito rápido. Como eu disse, eu parei muitos esportes, né? Então pensa no gasto calórico, era a semana inteira treinando. E final de semana, quando não tinha nada pra fazer, eu pedalava até final de Santos. Não sei se já foi na Ilha Porchá. Tem a Ilha Porchá ali, que já é São Vicente. Embaixo tem uma academia de pedra e ferro, tipo, feita à mão, cara. Eu ia todo domingo lá de bicicleta, tá ligado? É mais de, sei lá, mano, uns 15 km pedalando, tá ligado? Era o rolê e treino. Total. Mano, mas era o rolê. Tipo assim, mano, acordava de manhã, domingão de sol, botava um fonezinho.
Pô, era a vibe gostosa Pô, de fazer. total, eu pegava a ponta da praia inteira, assim, de bike, assim, no domingão, tá ligado? Quando eu não ia sozinho, ia eu mais um brother. Mas geralmente eu ia sozinho, pô. Às vezes, depois de um tempo eu falei, cara, como eu era maluco, cara, tipo, nada pra fazer, eu vou pedalar 15 km pra treinar pra quê, tá ligado? Mas é que eu gostava, me distraía e me sentia bem, entendeu? Já voltava melhor, dava um pulo na água, chegava em casa. Aí com 17 anos, eu já tinha... já tava acabando o terceiro ano e daí veio mais responsas, né? Então, pô, eu já trabalhava pra ajudar em casa, só que daí, pô, beleza, agora eu não vou ter mais escola. Aí virou a chave da vida, né? Virou a chave da vida, eu vou ter que fazer faculdade. A puta, faculdade, cara pra caramba, tá ligado? Tipo, pô, não tinha grana pra facu. Aí eu falei, caramba, eu tive que largar tudo. Aí eu parei com a musculação, que já tava fazendo há um ano e um dos meses. Tinha evoluído muito, assim, cara, bizarro, era bizarro. Todo mundo, mano, tá tomando alguma coisa? Tomo nada. Aí eu fiquei com 17, fiquei parado, fiquei com 17, 18. Aí 18 pra 19 anos foi onde eu voltei. Fiquei um ano e 11 meses parado, assim, total. Mas ele já tava em outra correria. Aí fiquei trabalhando no restaurante, tipo, pizzaria, mano, comendo o dia inteiro, só pizza, todo dia, cara, comia pizza. Fazia 2, 3 refeições no dia. Larguei totalmente o vínculo com o esporte. Eu ficava triste em ver o Instagram, eu ficava triste mesmo, assim. Sei lá, ver o canal da MTV, os caras treinando, eu falava... Eu, tipo, não dava descrição, ele dava um follow em tudo. Mano, parei de seguir todo mundo. Parei de seguir geral. Você não tava conseguindo Do viver fitness. aquilo. Não tava, cara. Era horrível pra mim. Porque, por exemplo, eu lembro até hoje, o único momento que eu tinha pra parar um pouco e mexer assim no celular e me distrair um pouco, era aqui, ó, era o horário do almoço do trabalho. Então, pô, sentava ali. Aí pra tu ver, era besteira, aí eu pegava o celular, aí pô, algo fitness assim, eu já me quebrava, eu já olhava o que eu tava comendo. Já... Dava aquela remorso Pô, ali, foi, pô, peso na consciência. não tô treinando, tô feio, tô zoado, nossa. Eu acho que eu não sei se eu, hoje eu identifico, mas na época eu não vejo como depressão, acho bem impossível. Mas eu fiquei triste, mano, fiquei desanimado. E eu fiquei, caramba, eu não tô fazendo o que eu gosto, tá ligado? Mas eu comecei a aceitar porque eu não tinha o que fazer. Ou eu trabalho, tá ligado, e estudo, e pra pagar as contas, fazer as coisas, ou tento treinar, fico sem nada, entendeu? E você tava cursando educação física. Educação física. Aí, quando teve trancos e barrancos, pandemia e tudo mais, eu tive que morar em São Paulo, né, que eu ainda vou chegar nessa história. Tive que trancar a faculdade diversas vezes, mas tô no último ano, mano. Tem que fazer só, tipo... Você tá pra finalizar. Tô pra finalizar, falta o último ano, no final do ano eu finalizo. Já pensou treinar no conforto da sua casa, assim como eu estou tendo o privilégio de fazer? Ou quem sabe, trocar o maquinário da sua academia, investir em máquinas novas, ou no futuro, ter sua própria academia? A Stark Strong chegou para revolucionar o mercado com as melhores máquinas feitas para atletas para atender qualquer tipo de necessidade. E eles têm um parcelamento incrível que cabe no seu bolso em parcelas a perder de vista de acordo com a sua negociação. E pensou em preço? Utilize o cupom CAVALO que você vai ter ainda mais desconto. Stark Strong, vai cavalo!